Bom dia, bom dia. Vamos começar a nossa lição. Como lidar com as preocupações, nos baseando num sermão do monte. Vamos fazer a leitura do texto de Mateus 25 a 34. Por isso que eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Não é o vosso corpo, não é o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderão, com todos os seus cuidados, acrescentar 1 centímetro à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Com certeza, vosso Pai Celestial nem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 25 a 34. Bem, a gente vê aqui no texto que ele está falando sobre a questão da preocupação. A preocupação é uma emoção que vem acompanhada de pensamentos frequentes e incontroláveis, que se direcionam principalmente na convicção de que algo de errado irá acontecer no futuro. Aqui, incontroláveis por quê? Lembrando que, conforme as descobertas na área de neurociências, nós temos mais de 20 mil pensamentos por dia. E boa parte deles são automáticos e espontâneos, como o seu piscar de olhos. Você pisca 15 a 20 vezes por segundo, e isso não passa pelo seu controle. Embora você possa piscar também voluntariamente, se você quiser. Você pode pensar, poxa, o que é que eu vou fazer? O almoço, vou comer aqui mesmo em casa, vou fazer alguma coisa, ou eu vou pedir algum prato para que venha por meio de um delivery. Então, você pode pensar a respeito de algumas coisas, pode planejar a sua semana, mas essa é uma pequena parte dos seus pensamentos onde você pode controlar, assim como o seu piscar de olhos, que você pode piscar no momento que você quiser. Mas, apesar de ter uma parte deste controle, outra parte, e boa parte do seu piscar de olho, é automático, espontâneo, independente da sua vontade, você não tem como controlar isso. Do contrário, você vai ter algum problema no seu olho, porque você precisa de piscar para poder lubrificá-lo. A mesma coisa são os pensamentos. Boa parte deles são incontroláveis. Você não tem como controlar o que pensar. Eu vou parar de pensar agora, não vou pensar mais nada, não. Experimenta ficar aí 1 minuto olhando algum ponto na sua frente, sem pensar em nada, durante 10 minutos, para ver se você consegue. Pode ser uma boa experiência, então. Logo, o que eu quero dizer? Que boa parte dos nossos pensamentos são incontroláveis, e no caso da preocupação, isso é bem notório,
E aí o indivíduo fica nessa situação de ter uma convicção de que algo errado vai acontecer no futuro, no qual ele articula maneiras de resolver o seu problema, mas não consegue reduzir a sensação elevada de incerteza sobre uma possível ameaça, de um possível desastre que possa acontecer no futuro. Então, a preocupação do público que estava ouvindo a mensagem era questões de como é que eu vou me sustentar, será que eu vou ter roupa, as minhas roupas estão velhas, estragadas, né? Era um público muito pobre que estava ali ouvindo Jesus, em sua maioria, e muitos eram camponeses, outros viviam em uma situação de praticamente escravidão, lembrando que eles estavam sob jugo romano, além de pagar impostos para Herodes, que era o rei ali da Judéia, né? O rei responsável por uma das províncias ali da Palestina. Apesar de ter que pagar impostos para Herodes, também tinha que pagar impostos para Roma, sendo que Herodes estava a serviço de Roma também. No caso, Herodes, rei da Galileia. Qualquer coisa, vocês me corrijam aí. Seu rei, Judéia, Galileia. Mas vamos lá. Continuando. Então, eles tinham muitos problemas em relação à questão de se manter. Problemas com coisas bem básicas. O que não é diferente na nossa realidade atual, tanto a nível mundial, muita gente passando fome, milhões, bilhões de pessoas em uma situação de quase fome ou de fome mesmo. E aqui no Brasil temos aí pelo menos 60 milhões de pessoas que têm essa preocupação diária de como se manter diante dessa situação. Mas a recomendação que Jesus traz, que a gente pode trazer para os dias atuais, é que a gente pode observar que as circunstâncias, embora a gente não tenha um controle como a gente gostaria das circunstâncias, as coisas acabam acontecendo de uma maneira favorável. A gente vê isso na natureza, por meio dos pássaros, dos lírios do campo, que eles têm o básico para a sobrevivência e que a gente pode ter também esse básico. O foco que a gente pode ter é viver o dia de hoje, né? Assim como os pássaros e as flores do campo, e vivem o dia de hoje. E Deus os mantém. E assim também Deus também pode nos manter. E eu, como falei, né, sobre a questão atual, assim como antigamente eles tinham problemas com a questão do vestuário, com a questão da fome, infelizmente também, pelo menos 60 milhões de brasileiros, essa mensagem seria bem atual, porque tem essas mesmas preocupações quanto à questão do alimento, quanto à questão do vestimento, e além de outras preocupações que estes também estão tendo, e os demais brasileiros, com a preocupação com a saúde e com a saúde dos entes queridos. Lembrando que, neste momento que a gente está, dia 7 de junho de 2020, estamos no auge de uma pandemia, a pandemia do coronavírus, e aqui no Brasil as pessoas estão meio até que perdidas sem saber até quanto tempo vai durar esse pico. Já visto que houve um afrouxamento de muitas pessoas na questão do isolamento social. Certo. E agora, comparando com a época de Jesus, que foi 2000 anos atrás, onde hoje a gente tem muitos avanços tecnológicos, embora muita gente, como na época, hoje ainda passa fome, a gente tem avanço tecnológico para alimentar o planeta todo,
e ainda sobrar alimento, e se o planeta tivesse 4 vezes mais a sua população, tivesse 30 bilhões de pessoas, teria condições de alimentar as 30 bilhões, mas por questões sociais, econômicas e políticas, acaba uma parcela significativa da população passando fome, uma parte da alimentação até, inclusive, sendo desperdiçada. Mas a gente tem avanços tecnológicos, inclusive, para acabar com a fome no mundo. E também, embora também tenha tido progressos a nível de autoconhecimento, né? Você tem esse texto bíblico que eu estou trazendo aqui para vocês, as recomendações de Jesus, não só nesse texto, mas também nas suas parábolas, que foram repassadas pelos apóstolos. Está tudo lá. E se tudo, para a gente conseguir viver o que está escrito lá, a gente vai ter uma vida mais plena, mais feliz, não isenta de problemas, é claro, não isenta de circunstâncias adversas, de momentos de tristeza, de ansiedade, de preocupações, não isenta de nada disso, mas a gente aplicando o que está sendo ensinado ali, a gente, mesmo com tudo isso, a gente poderá conseguir sentir a tristeza sem desenvolver um processo depressivo, sentir a ansiedade, a preocupação, sem desenvolver problemas ligados à ansiedade. E a ciência, hoje, conseguiu trazer muita coisa, ao ponto que, fazendo o que está sendo dito ali, digamos assim, nos protocolos, nos manuais de prevenção e tratamento, prevenção de promoção de saúde emocional, de tratamento dos problemas psicológicos, fazendo o que está escrito ali, boa parte das pessoas terem uma vida melhor, mais feliz. Porque o que está escrito ali simplesmente é uma descrição de uma receita de bolo que as diretrizes já estão no Sermão do Monte. Né? Simplesmente já está no Sermão do Monte essas diretrizes. E a ciência psicológica só diz como fazer o que já está escrito lá. Mas, infelizmente, apesar de todo esse progresso, ainda não avançamos internamente. E a gente tem uma geração mais ansiosa e mais infeliz. Possivelmente, apesar de todos os problemas que os judeus tinham na época de Jesus, até que, pelo contrário, parece que a nossa geração está emocionalmente mais abalada, mais ansiosa, mais deprimida e até mais infeliz do que aquele povo que estava acompanhando Jesus. Quando começou a fazer os comparativos, né, das gerações, no século XX para cá, se percebeu que houve uma piora em termos da saúde emocional entre as gerações. Então, a gente deduz que a geração de lá, apesar de todos os problemas e da falta de avanço tecnológico que eles tinham uma vida emocional menos caótica do que a nossa. E trazendo essa realidade atual, especificamente para o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente vive em um país mais ansioso do mundo, ou seja, um país que tem mais problemas relacionados à ansiedade, e a preocupação ela está dentro disso aí, porque a ansiedade, medo, estresse e preocupação são emoções que são parentes entre si, são irmãos. Não vou dizer gêmeos, mas são irmãos. Eles são muito semelhantes. O medo é muito focado mais no momento presente mesmo. Eu tenho medo de aranha, né? Ou tenho medo de, digamos, de falar em público. Então, esse medo. Mas você vai ter que fazer uma entrevista em uma empresa daqui a uma semana. Então, esse medo que eu tenho já vai virar uma preocupação, porque a preocupação já é uma emoção, tem um medo ali como base, mas direcionada a um futuro. Né? E o medo é a emoção direcionada para uma coisa que está acontecendo no momento. Mas são muito irmãos, são muito parentes, e por termos um país, faltou um acento aqui, país, né? Ficou país, mas é país. A gente tem um país mais ansioso no mundo, e mais ansioso aí leva a questão dos medos, das fobias,
e também das preocupações no rol. E é muito característico na ansiedade, na preocupação, a gente ter pensamentos, né, que vão acompanhando ali a ansiedade, a preocupação, que começam com e se? E se acontecer isso? E se eu for infectado pelo coronavírus? E se eu perder um parente, um familiar por causa do coronavírus? Então, esses pensamentos aparecem, né? E se a pessoa tiver um perfil de ansiedade, de preocupação, vai ainda ser mais frequente do que a média da população, esses pensamentos. É claro que esses pensamentos, praticamente todos, ou quase todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, neste momento está tendo, a gente está em uma fase de pandemia. E isso é perfeitamente normal. Eu e você estar sendo visitados por esses pensamentos. Mas, além de vir esses pensamentos, acontece, principalmente quando a pessoa já tem esse perfil, de perceber essa ameaça de que não vai ter a capacidade de enfrentar a situação. Ela tem uma crença de que não vai conseguir enfrentar plenamente essa situação. Então, eu vou colocar alguns exemplos rapidamente, falando da preocupação, né? Emoções, medo e ansiedade. Tivemos uma entrevista de emprego na semana que vem, uma situação. Entrevista de emprego na semana que vem. Emoção, o medo, puxa, eu tenho medo de entrevistas. A ansiedade, e aí vem a emoção de preocupação, porque ela está, como eu disse, direcionada para o futuro. Qual é a sensação que me vem? Coração batendo forte, falta de ar, tremores, eu fico com insônia à noite, não consigo dormir, eu durmo muito pouco. Aí os pensamentos, será que eu vou gaguejar na hora de... Será que eu vou tremer? Eles não iam me contratar. E aí o impulso que eu tenho é de não ir à entrevista. E aí eu posso, na minha ação, claro, fazer o contrário do que essa turminha está mandando aqui para mim, de emoções, sensamentos e pensamentos. No próprio impulso seria uma tendência a uma ação. E, em vez de eu seguir essa tendência a ação e ir para a entrevista, eu vou ser assim mesmo. Por quê? Porque eu vou estar me conectando com o meu aprimoramento profissional, com um valor chamado independência financeira, aprimoramento profissional e etc. Então, vou para a entrevista. Mas, normalmente, muitas vezes acontece o contrário. A gente acaba não indo, se conectando com ações aqui que pode acontecer fora do contexto da pandemia. O médico solicitou uma mamografia para o mês que vem. Emoção, ansiedade, preocupação, posso botar aí também medos. Sensação física, coração batendo forte, falta de ar, entre outras sensações que a pessoa pode ter. Pensamentos. Se eu tiver com câncer, vai ser o fim. E aí, eu acabei errando aqui no slide, na verdade, aqui é o penúltimo campo, seria impulso. Impulso vontade seria adiar a marcação do exame, e a ação aqui seria, no final, eu acabo não marcando o exame. Né? No caso, geralmente são mulheres, raramente isso acontece com homens, embora também mamografia na homens também possa acontecer, porque há registro de câncer de mama nos homens, né? Essa possibilidade. Então, mas geralmente isso ocorre com as mulheres. Então, aqui a mulher pode, apesar de tudo isso acontecer, ela pode ter uma ação contrária. Em vez de seguir a vontade de adiar, ela enfrentar tudo isso aqui e fazer o exame, porque é a vida dela e com a saúde emocional. Porque a maioria das vezes, quando ela vai lá, vê que é negativo. E até nos casos que der alguma coisa positiva, que são a minoria, graças a Deus, ela pode ter um bom prognóstico e resolver o problema com a maioria absoluta das pessoas que detectam alguma
neoplasia mamária. Vamos lá, agora colocando no contexto da pandemia. Meu filho trabalhando no período da pandemia no hospital. Seu filho ou seu parente vai estar no hospital trabalhando como porteiro, vigilante, como na higienização, ou como marqueiro, técnico de laboratório, técnico de enfermagem, ou no setor administrativo, ou como enfermeiro, ou como médico, seja em que posição for, você tem um filho, um parente trabalhando no hospital. Então, isso pode lhe trazer emoções muito fortes devido a isso. Ou também outra situação que pode acontecer durante essa pandemia, não trabalhando no hospital, mas trabalhando na limpeza pública, né, gari, ou trabalhando como porteiro de algum prédio, ou ou vigilante de alguma instituição, ou trabalhando no supermercado como caixa, ou gerente, ou alguma coisa assim dentro do supermercado. Ou seja, em algum serviço essencial que faz com que ele tenha que se sair e não poder não ter o privilégio, entre aspas, de ficar em casa para evitar uma possível contaminação pelo coronavírus. Então, tem pessoas vivenciando essa realidade que eu acabei de descrever, essa circunstância aqui nesse primeiro campo. E aí, é claro, algumas delas estão sentindo muita ansiedade, medo e preocupação por ter um familiar nessas circunstâncias. E a sensação física que muitas vezes elas estão sentindo com muita frequência, coração batendo forte, suor, aperto no peito, dentre outras sensações. Pensamentos. No caso dele, se ele foi infectado pelo coronavírus, o impulso que tem é ligar para ele todos os dias para saber se ele está fazendo todos os protocolos de biossegurança. E a ação, ligar para ele agora para saber se ele está fazendo, eu vejo aqui, todos os protocolos de biossegurança. É claro que o convite aqui é você não ficar checando, né, para lidar melhor com a sua situação, porque você já faz isso, a vida já vem fazendo isso a vida toda, checar, 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 checar. E isso só vem mantendo a sua ansiedade. Né? Fazer o contrário que a sua vontade, o seu medo, sua preocupação está demandando de você. Essa ação aqui é onde tem o controle. Aqui, isso aqui acontece independente do seu querer. E se fosse pelo nosso querer, a gente não estaria pandemia. Se fosse pelo nosso querer, a gente não sentiria certas emoções desagradáveis. São úteis, mas muitas vezes a gente sente como altamente desagradáveis. Estaríamos tendo sensações como essa aqui, e esses pensamentos que ficam vindo de maneira muito frequente. E a mente, né, digamos assim, a gente tem um manual, uma espécie de manual de manutenção da ansiedade e da preocupação. E a nossa mente funciona verificando o perigo, pega a situação de perigo, já transforma, dá uma lente de aumento, colocando uma situação bem catastrófica, e a gente tem aquela necessidade de ter o controle da situação, de ter uma certeza absoluta dos mínimos detalhes da questão da segurança, de que está tudo sob controle, e ainda mais, a gente ainda quer dar essa emoção desagradável. É a forma como tudo isso acontece, e isso tudo, quando a gente se engaja de uma maneira excessiva, acaba não ajudando, e sim a ansiedade e a nossa preocupação. E, infelizmente, uma das coisas que a gente tem que, até para lidar melhor com as preocupações, é
é aceitar essa questão de que a vida vai envolver um sofrimento, que vai envolver a possibilidade de morrer, a gente vai ter perdas, se a gente for vivendo muito, a gente vai presenciar a perda de pessoas amadas, não tem para onde correr, uma certeza da vida, e também a nossa própria perda em algum determinado momento. A questão do adoecer, de pessoas amadas, o nosso próprio envelhecimento. Para escapar disso, a gente tem que viver menos tempo, né? Mas viver muito tempo, a gente vai passar pelo processo de envelhecimento. Perda de entes queridos, que a gente não vai conseguir agradar a todo mundo, vai ter pessoas que não vão gostar da gente, né? Isso é um slide que eu estou até repetindo semana passada. E como a gente está vivendo um momento da pandemia, é natural que estas emoções aumente mais de frequência, como a preocupação, né? Então, uma delas, né, que a gente está abordando de uma maneira mais direta hoje. E pensamentos, né, que estão associados e que alimentam a nossa preocupação, é natural que eles venham, né, como a saúde da nossa família, a questão do tema de morte, e aí da própria pandemia. Isso é natural, é normal. A gente está numa situação de crise, de emergência e de desastre. E, para completar, o nosso país, neste momento, está se tornando o principal país, né, que está tendo mais casos. Né? Se não é o primeiro neste momento, está para ser, né? Já é o segundo. Então, é natural, é perfeitamente normal a gente ter pensamentos recorrentes a respeito desses temas, e a questão de ter o sofrimento e o medo de se manifestar, o adoecer, de perder familiares, transmitir o vírus para outras pessoas. Afinal de contas, tudo começou com um grupo de menos de 100 pessoas, uma típica feira de São Joaquim, de uma cidade do interior da China. E em menos de 200 dias se espalhou pelo mundo todo. Então é natural que eu fique com medo de ser uma pessoa que desenvolva sintomas leves ou até seja assintomático e passe o vírus para alguém, algum familiar, principalmente. Isso é mais comum ainda para as pessoas que trabalham em algum serviço essencial, né? Trabalham no supermercado, trabalham no hospital, ou trabalham no transporte público, tem que ir, sair todos os dias, então é natural que esse medo ainda seja maior. E a questão da perda da renda, a preocupação como é que vai ser o futuro, é natural que isso esteja acontecendo. Isso é normal em uma situação atípica e anormal que nós estamos vivenciando, que é de uma pandemia, conforme foi falado também na semana passada. E o que é que acontece muitas vezes? A gente começa a lutar contra os nossos pensamentos, se forçando a pensar positivo. Se envolve de uma maneira exagerada. É claro que a gente vai ter momentos que a gente vai se distrair, assistindo TV, fazendo qualquer outra coisa, mas outra coisa é usar isso de uma maneira excessiva e como uma fuga. Essa é a questão aqui da distração. Distração a gente tem que ter. E é recomendável que a gente não fique 24 horas vendo coronavírus. E nem fique em grupo de WhatsApp vendo notícias de coronavírus. É escolher o telejornal que você mais gosta e assistir aquele telejornal, de preferência que seja pela manhã. Se o telejornal que você gosta é à noite, assista ele pela manhã para evitar possibilidades de perder sono, de ficar com insônia. É melhor que você tenha um atraso da informação do que vai ter insônia à noite, ainda mais para quem tem problema de sono. Então, a recomendação é que você não se atualize nas informações, mas escolha um canal da sua preferência, fique só em um canal ou em uma fonte e use as suas outras horas para fazer outras coisas, porque a vida não é só pandemia, não é só coronavírus. E isso não seria nenhum problema. A distração aqui entra como problema quando entra em excesso. Ou eu tentar me desligar durante a conversa ou durante esses momentos de pandemia, ou ficar meio que aéreo, tentando pensar em outras coisas, usando isso como fuga.
e ficar garantindo o tempo todo para mim mesmo que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. E nisso eu ficar me engajando em coisas que geram uma preocupação, ficar refletindo o tempo todo, focando somente no negativo, vendo como é que checando as pessoas o tempo todo, né? Quero lembrar que a questão da manutenção dos nossos problemas é a gente tentar evitar o contato com a emoção, dificuldade do problema, e isso vai favorecer com que eu fique dominado pelas emoções e pensamentos. E o convite aqui é olhar de uma maneira mais realista a realidade que nós estamos passando, para que assim a gente possa normalizar mais as consequências, ver que o coronavírus, no caso, é uma sentença não de morte, mas uma sentença de hospital cheio, lotado. É uma sentença de colapso na saúde. Por isso que nós estamos em isolamento social. De cada 100 pessoas infectadas, pelo menos 96 sobrevivem. De cada 100 pessoas infectadas, pelo menos, no máximo, estourando 20 que vão precisar de um leito de hospital, 80 não vão precisar. De cada idoso de 60 a 80 anos infectados, 92 sobrevivem ao coronavírus. Idosos de 80 anos para cima, de cada 100 infectados, pelo menos 85 sobrevivem ao coronavírus. Então, eu olhar de uma maneira objetiva e ver que é preocupante, a gente tem que estar em alerta e nos cuidando, e é natural que sentimos certas emoções, mas vê-las que não é uma sentença de morte. Quando eu descobri que um familiar está com Covid-19, eu vejo que vai ter estresse, que vai ter comprometido a qualidade de vida daquela pessoa naquele momento, mas não vejo já de cara como uma sentença de morte. Porque tem pessoas que têm problemas sérios de pulmão, é diabético, tem 77 anos, no caso que vem agora na minha mente, e que está no hospital, mas está estável e está em recuperação. E tem muitos idosos, inclusive, que estão pegando Covid-19 e estão se recuperando em casa. É uma questão de preocupação, mas não é uma sentença de morte. E eu não ficar tentando ter o controle de tudo. Eu admitir e aceitar essa questão de que eu não tenho como controlar todas as coisas. Eu aceitar que o controle que está é na minha ação e não na situação, nas minhas emoções, nos meus pensamentos e nas minhas sensações corporais. O meu controle está na minha ação. Eu ver o que está acontecendo comigo, observar o que está acontecendo comigo e focar a minha ação naquilo que vai me dar qualidade de vida, saúde emocional, apesar de estar no momento sentindo emoções de ansiedade, preocupação, de estresse e outras emoções que estejam sendo desagradáveis para mim naquele momento. E assumir que isso é normal, que isso é da minha condição humana. Lembrando que está escrito que ele deixou a paz para todos nós. E ele dá essa paz, não é conforme o mundo dá. O mundo acha que temos que ter os valores dele, e a gente não precisa ter esses valores, a gente só precisa descansar no Senhor e admitir que esse descansar a gente pode descansar mesmo na presença de preocupações e emoções avassaladoras. Eu passei o link da próxima reunião para vocês. Vou encerrando aqui essa gravação. Quem quiser ver depois pelo YouTube, pode ficar à vontade.